O que você vê como analista, você já tem anos aí atendendo? 26. O que mais aflige, sei lá. O que incomoda o ser humano, o que mais traz angústia? Essa é uma ótima pergunta. Eu vou falar várias coisas, eu vou aos poucos. Primeiro, a culpa. O ser humano sofre muito de culpa. A segunda coisa são os pensamentos. Aquilo que a pessoa pensa e não se dá conta, porque a gente não manda nos pensamentos, nós somos pensados, é o contrário. Então, às vezes, você tem um pensamento, será que eu estou louco? Será que eu deveria ser assim e não sou sexualmente, né? Sou isso, sou aquilo. Puxa vida, eu penso coisas terríveis. As questões do corpo, né? A gente nunca está em paz com o nosso corpo. Nosso corpo nunca está bom. Por isso que a gente está sempre mexendo, nunca fica feliz. Às vezes o corpo fala coisas e eu sempre brinco, né, com os pacientes. Você está ouvindo o que o teu corpo está falando? Ô, Leandro, acho que não. Se você não ouvir, ele vai gritar. Se você continuar não ouvindo, ele vai berrar. Uma hora ele vai, né? Que são o que a gente chama de mensagens cifradas, né? No caso da histeria, né? O corpo delas falava e o Freud tentava ajudar essas mulheres a colocar o corpo em palavras. Então, vamos lá. Falei de culpa, falei do pensamento, falei das questões do corpo de maneira geral. Uma outra coisa que eu acho muito importante são, assim, as questões mais, vamos dizer, mais corriqueiras porque todo mundo fala, não é que elas não sejam importantes, que é o que a gente chama de depressão, de ansiedade, em alguns casos de melancolia, o que a psiquiatria chama de síndrome do pânico. Então, são questões que surgem sempre. Uma questão fundamental, deixar de ser filho, conseguir de fato sair da posição de filho e virar um homem ou uma mulher, tanto faz, filho, e de fato se afastar dos pais, não no sentido negativo, mas no sentido de distanciar dos pais, sair daquela posição e virar homem, virar mulher, cuidar da sua vida, enfim. Uma outra grande questão que eu acho também é a relação com os ideais dos pais, os ideais da sociedade, os ideais da família, os ideais da cidade, do seu estado, do seu país. Bom, o que não falta é ideal. A gente fica ligado nesse ideal. E se eu não chegar nesse ideal, então eu sou um bosta, eu não sou ninguém. Putz, isso é o que a gente mais vê no consultório. E aí a gente vai esmiuçando, a gente vai investigando, a gente vai analisando. Por isso que é psicanálise, decompor em pequenas partes. A análise é decompor em pequenas partes e fazer novos arranjos, novas combinações. Então, a psicanálise a gente vai... Que ideal é esse? Mas como assim? Mas me fala. Meu pai é engenheiro, ele quer que eu seja engenheiro. Bom, ele quer. E você? Como é que é? Aí o cara sente culpa. Lembra da culpa? Culpa. Puta, eu sou um bosta. Tal. Mas peraí, mas como assim? Mas por que a culpa é sua? Eu não estou entendendo. Mas peraí, mas porque você não fez isso? Você é culpado? Como assim, né? Então, o sujeito que chega na análise, ele quer agradar todo mundo, ele quer fazer o omelete sem quebrar ovos, né? Não vai fazer omelete sem não quebrar os ovos. Você vai ter que tomar o seu caminho, fazer suas escolhas. Você não vai agradar todo mundo. Não vou agradar minha mãe, não. Não vai agradar meu pai, não. Você não vai agradar, lamento. Aí ele não vai me amar mais, lamento, é isso aí. Então o neurótico é malandro, ele quer ser amado, né? Então eu sou religioso, eu tenho a religião, eu sou corintiano, eu sou do rock, sou do futebol, da psicanálise. Pronto. A gente quer agradar o grupo para a gente ter o amor do grupo. Então, a análise vai te fazendo amadurecer nisso tudo. No caso da depressão, da ansiedade, da melancolia, a gente fala, né? Elas são, vamos dizer assim, veículos de expressão de um conflito psíquico anterior. Então, quando o sujeito deprime, né? Puta, ele está deprimido, está na cama, meu Deus do céu, ele não levanta, ele não toma banho e tal. Ele está péssimo, tudo bem. Uma medicação vai ajudá-lo a levantar? Provavelmente vai, mas ele tem que entender o que está deixando ele tão deprimido. É sempre culpa. Por quê? A culpa na depressão é a performance do ego é inferior ao esperado, porque esse esperado é um ideal. É muito comum. Quantas vezes a pessoa vai na academia quando começa? Quando ela toma a decisão, agora eu vou na academia. Todo dia. Todo dia. Aí dura quanto tempo isso? 15 dias. 15 dias. Aí já cai para 6, 5, 4... Não, 3 tá bom, né? Tipo segunda, quarta e sexta. Quando vê, ele faz segundo e sábado. Ah, eu acho que só sábado tá legal. Aí ele se culpa. Puta, eu sou um bosta. Eu tô gordo. Olha lá o cara da academia que é fortão, mas ele vem todo... Cara, você estabeleceu um ideal altíssimo para você que você não vai conseguir. Então, ao invés de se culpar... Peraí, vamos pôr em xeque esse ideal. Ó, você quer mudar seu corpo? Você tem que ir na academia, lamento. Tem que ir 6 dias por semana? Só não vou de domingo. Eu já tive paciente falar, só não vou de domingo. Domingo eu corro.
Pô, então você não está indo na academia, você está viciado em academia. Então, resultado, se você quer as coisas, você tem que bancar o preço das coisas. Aí o cara melhora da depressão, porque ele para de se culpar. Então, a depressão nada mais é do que o fenômeno que é o ego deprimido, né? Porque a performance do ego vamos dizer assim, aquém do esperado pelo ideal dele. Perfeito. Quem cria esse ideal, o ideal está no inconsciente? É isso? Ou é o ego que... É o ego. O ideal é sempre social, sempre do outro. Do pai, do amigo, a gente não tem ideal grupo. nenhum do grupo. A gente não tem ideal. Sobrenome é um ideal. Nossa família é um ideal. Nossa história. Puta, história familiar. Porque o meu avô... Porque nós viemos da Espanha, não tem essas coisas aqui? Não, porque é Itália, né? Tem essas bobeiras. Eu sou japonês, eu sou mal educado porque eu sou espanhol. A gente não ouve essas coisas. E aqui é sangue espanhol. E daí que é sangue espanhol? Você é só mal educado. A gente começa, entende? A gente vai... Não, mas eu sou esse cara. Eu é ego. Eu sou esse cara. Tal. Então, na análise, o sujeito começa a falar muito do eu. Chega uma hora que ele para. Fala, então não é isso? Não. Vou te dar um exemplo. Eu comecei a atender em inglês agora, estou atendendo 2 pessoas. 2 americanos, não tem nada a ver. Ele fala inglês, ele fala a mesma coisa que a gente aqui. Só que fala inglês. Tá? Tem expressões, claro, tem phrasal verbs, lógico. Claro, gente. Pô. Mas uma vez eu vi o cara falar assim, é muito interessante. O Leandro disse carved in the stone. Aí eu falei, carved in the stone? Eu nunca ouvi essa porra. Carved in the stone. Aí eu pensei, na pedra. Aí uma paciente de Petrolina falou, Leandro, falei pra amanhã, tá gravado na pedra. O cara falou, tá gravado na pedra. Aí eu falei, puta, a mulher em Petrolina falou gravado na pedra e o cara lá em, sei lá, que lugar dos Estados Unidos, falou carved in the stone. Então, quer dizer, são 2 seres humanos que estão falando a mesma coisa para mim, 2 pacientes que eu não conhecia, eu desconheci, mas eu não consigo conhecer tudo. Então o analista ele precisa entender que ele não tem que saber de antemão dele, tem que perguntar pro cara, mas como assim carved in the stone? Não, Leandro, o cara falou, agora é verdade. E a minha paciente eu já saquei, entendeu? Cara, que interessante. Legal. Aí isso é o Lacan, a gente trabalha com as palavras. Ele fala, então o inconsciente, ele falou, ele se estrutura como uma linguagem. Você usa as palavras para expressar não só o inconsciente, mas tudo da sua vida. Aí o Lacan se aproxima da linguística, né, das línguas de maneira geral. O Lacan se aproxima de outros campos do saber e vai amarrando com a teoria freudiana. Então, vou te fazer uma pergunta aqui. Claro. Dá pra ter um ideal assim de forma saudável? Não sei se eu fraseei bem, mas tipo assim, ter um lugar que eu quero chegar, uma pessoa que eu quero ser e realmente ir atrás daquilo sem depender da opinião do grupo? Excelente, adorei. Não tem como a gente abrir mão do grupo. Não, Leandro, eu fiz análise 20 anos, não depende mais de nenhum grupo. Mentira. Porque nós somos desamparados. A gente chama de desamparo estrutural. O que a análise faz, ele esvazia a gente chama de queda dos ideais. Menos. Agora, respira fundo. Menos. Agora, o que você quer? Eu quero fazer um canal de podcast, que é o meu caso, Rádio Freud. Vou fazer. A neurose já vi, não, você tem que fazer algo muito bom, Leandro. Não, pera, Leandro, você não vai fazer... Tá... Aí, resultado, essas bobeiras, eu começo a idealizar a coisa, só me atrapalha. Se a gente esvazia essa idealização, fala, não, menos. Faz o podcast, faz um por semana, bonitinho, bem feito. Vou fazer de 15 minutos. Faz de 15 minutos, bonitinho, vai, feito, vamos. Tá. Percebe? É que nem viajar, eu vou viajar. Vai ser mágico. Você chega lá, não é nada disso. Claro que não é. Porque a sua idealização, né? Daí o ditado popular, o melhor da festa é esperar pela festa. A sua idealização te dá prazer. Então o Freud sacou, então o ser humano tem um ganho com a fantasia, com o prazer. Ao invés de lidar com as coisas da realidade. A viagem vai ter coisas boas? Vai. O meu podcast vai ficar bom? Provavelmente vai ficar bom. Mas por que eu tenho que idealizar? Então, o neurótico ele idealiza porque ele não aguenta a realidade. Então, eu não aguento a realidade. Então, eu vou mudar a realidade porque ela não se encaixa com a minha fantasia. Aí você faz 10 anos de análise para aceitar que a realidade é mais forte que você.